O Papa Francisco assina o prefácio do volume publicado por Marcílio, Uma Trama Divina, Jesus em Contracampo, do padre Antônio Spadaro, diretor da revista La Civiltà Católica. A versão completa do texto foi publicada neste sábado como uma antecipação no Robinson do jornal italiano La Repubblica. Para seus contemporâneos, Jesus poderia ter entrado no paradigma de um inadaptado, de uma pessoa que não se adapta, um desadaptado que não se conforma com o que é óbvio. Mas bastaria ver as reações provocadas por seus gestos nos evangelhos. Em Marcos, lemos: partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Depois, alguns declararam abertamente, como diz Mateus: porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Às vezes, Jesus tem reações duras, a ponto de causar indignação, como, por exemplo, derrubar as mesas dos mercantes no templo. Ele não se adapta, não se conforma. É o que escreve o Papa no prefácio do livro publicado neste sábado. Seguindo o caminho de Jesus, vemos que ele deixa Nazaré, sua pátria, protesta contra aqueles que se sentem incluídos o suficiente, mas excluem os outros, contra aqueles que pensam que veem claramente as coisas, mas são cegos, contra os que se sentem autossuficientes na administração da lei, mas são perversos. Uma trama divina nos acompanha na busca de Jesus que caminha, que encontra as pessoas pelo caminho, mas seu semblante muda diante da sua meta, Jerusalém. Quem é? O que quer? Jesus percorre as cidades ensinando, curando os enfermos, consolando os aflitos. As pessoas ficam maravilhadas e se perguntam quem era, como fizeram seus discípulos. Então ele fixa seus olhos e lhes pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Sinto que ele pergunta a mim. Diante da história de Jesus, esta continua sendo a questão fundamental que vejo ecoar, sobretudo nas páginas deste livro, ressalta o Papa. Às vezes ficamos oprimidos ao ver as imagens de Jesus que, na realidade, são como santinhos, ao invés de retratos eficazes. A nossa tendência é refrear Jesus, torná-lo mais amável, de modo a tornar a sua mensagem inutilmente amena. Ele proporciona paz, consola, traz uma luz tênue, como escreveu São João Henry Newman, mas não faz adormecer com cantigas e, sobretudo, não anestesia. Uma saudável inquietação insatisfeita, além de um estupor pela novidade, abre o caminho para a ousadia. Logo, não precisamos de narrações edificantes, sobretudo nos tempos difíceis em que vivemos. Este livro as exclui, colocando em evidência muitas vezes o claro escuro, a rigidez das narrações evangélicas. Jesus veio para trazer fogo à terra. Ele irradia a luz e não teme as trevas. Por outro lado, quem cresce em um mundo de cinzas não mantém facilmente o fogo dos grandes desejos. Não devemos perder o fogo do encontro com Jesus, ressalta o Papa no texto. Olhemos para o Mestre, sigamo-lo em seu caminho sem perdê-lo de vista. Todos nós podemos fazer isso, embora nem sempre consigamos compreender Deus ou prever seu caminho. É tão bom ser compreendidos por ele e deixar-nos guiar. A trama pertence à história. Não há história sem tramas, ressalta ainda o Papa. Deus entrou na trama das vicissitudes humanas com uma história que hoje pode ser narrada. A trama é um entrelaçamento de fios, onde Jesus entrou. Um fio não é igual ao outro, mas às vezes os fios se atam. Na trama dos acontecimentos humanos, podemos reconhecê-los em ação, como escrevia Santo Inácio. Jesus comove-se, aproxima-se, toca com a mão o sofrimento e a morte e os transforma em vida. A leitura da história de Jesus não nos distancia da trama da nossa existência. Pelo contrário, nos convida a encarar a nossa história, a voltar a encontrá-la sem fugir, conclui o Papa.